Sejam bem-vindos a este momento de retiro, de oração, de reflexão. É importante, como ministro extraordinário da Eucaristia, reservar uma tarde, um momento para reabastecer da graça de Deus, para continuar a missão de cada dia. A missão é exatamente esta, de levar Jesus eucarístico onde quer que esteja, as pessoas precisando deste alimento para o corpo e para a alma. E é por isso então que nessa tarde queremos meditar um pouco sobre Maria, a mulher eucarística. E eu escolhi exatamente para nortear a nossa reflexão a passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Quem está com a sua Bíblia, você pode tomá-la, ou senão você pode anotar essa passagem, talvez em algum outro momento você meditar. Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho já na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Talvez pode soar estranho, mas como que, Padre, você escolheu a passagem de Lucas da anunciação do anjo a Maria para falar de Maria, a mulher eucarística? Pois bem, pensando, meditando e refletindo qual seria a própria passagem bíblica para nortear esse momento breve de reflexão, me veio exatamente essa passagem da anunciação, porque eu acho que tem tudo a ver com o próprio mistério eucarístico que nós celebramos a cada missa,
e com a vida eucarística que nós devemos ter. De fato, foi pelo sim de Maria, e não poderia ser de outro modo, que nós estamos aqui hoje reunidos. Foi o sim dela diante do anjo Gabriel que lhe apareceu, saudando, chamando para ser a mãe do Salvador. E graças a esse sim generoso de Maria, nós estamos aqui reunidos. Porque ela, com seu sim, gerou Jesus no seu ventre e não reteve a si. O deu depois do seu nascimento e desde o momento da geração o entregou a toda a humanidade. Não só apenas isso, mas é curioso que Deus de fato havia lhe preparado Maria antes de todos os tempos para ser a mãe do Salvador. Mas ela teria liberdade de dizer não a isso. Ela poderia ter falado de uma maneira negativa ao anjo, mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque antes de conceber Jesus no seu ventre, ela já o concebia na sua fé. Ela já esperava, junto com o povo de sua época, a vinda do Messias. Mas ela não imaginava que ela seria a mulher escolhida por Deus para ser o instrumento de Deus, a fim de que Jesus pudesse habitar a este mundo, a fim de que a palavra de Deus se fizesse carne e se tornasse um de nós, vivendo a condição humana, exceto no pecado. E é por isso então que eu imagino um grande susto de Maria, quando o anjo aparece e anuncia a ela tão grande graça de ser a mãe do Salvador. E aqui também nós já encontramos neste momento no diálogo com o anjo, porque Maria ela quer compreender como se dará todo esse processo, porque ela não conhece ainda homem algum, no sentido de coabitar com o homem, ainda não está coabitando com José. E aí vai dizer o anjo que será na ação do Espírito Santo que vai a cobrir com sua sombra. E ela então, diante do anjo, ela vai ecoar para todas as gerações: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, neste momento, o Espírito Santo vem no ventre de Maria e fecunda o seu ventre materno, fazendo então gerar Jesus, o Salvador. Nós poderíamos dizer que Maria então, ela recebe naquele local mais sagrado da mulher, que é exatamente o útero materno, é onde gera a vida, é onde gera a esperança da humanidade, é onde gera o ser humano. E o que está sendo gerado no ventre de Maria é o Verbo de Deus, que vai se tornar carne. A palavra de Deus, que era palavra, que era verbo, a partir do sim de Maria, e depois dos seus 9 meses aí de gestação, nós vamos conhecer. A palavra deixará de ser palavra, no sentido apenas de palavra mesmo, de verbo, para se tornar um ser humano, um homem, mas que é Deus, Jesus Salvador. E é este mistério que vamos celebrar dentre poucos dias com o Natal do Senhor. Então, Maria acolhe Jesus em seu ventre. A sua vida então é preenchida pela palavra de Deus. E nós podemos assim dizer que todas as vezes que nós comungamos na Eucaristia, a nossa vida é preenchida por esse mesmo Cristo que a tomou no ventre de Maria. Porque quando nós comungamos Jesus, nós trazemos Ele para dentro da nossa vida, no sentido da própria comunhão, que é o alimento, corpo e sangue, que não é pão e vinho, mas que é corpo e sangue de Jesus, alimento. E trazemos então
aquele Cristo eucarístico que se está nas espécies do pão e do vinho consagrados, que é o seu corpo e sangue para dentro de nós. Nós comungamos, nós assumimos essa realidade que é a Eucaristia na nossa vida. E é interessante que quando Maria, ela fica então grávida pela ação do Espírito Santo, o próprio Evangelho na sequência, nos versículos 29, aliás, nos versículos 39 deste capítulo 1, vai dizer que Maria teve pressa para ir até a tua parente Isabel. Até então, Maria não sabia que Isabel estava grávida. Quem conta para Maria é o anjo. Depois que o anjo anuncia que ela vai ficar grávida, pela ação do Espírito Santo, o anjo diz assim: também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. O anjo que anuncia que sua parenta está grávida, que é de João Batista, e Maria então, quando ela é anunciada pelo anjo deste mistério, e quando ela então recebe no seu ventre o Espírito Santo que está fecundando Jesus, que está gerando Jesus no seu ventre, ela parte para a missão. Diz o texto que ela partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela teve pressa para ir, mas ela não foi sozinha. Ela foi levar Jesus, que já estava aqui. Era apenas um embrião, nós poderíamos assim dizer, do ponto de vista humano, mas ela foi ao encontro. Então, todas as vezes que nós comungamos da Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, é para também irmos ao encontro do outro. É para nos colocar nessa dimensão da missão, que é de levar esse Jesus para tantas pessoas, sobretudo para aqueles irmãos nossos que não podem participar da igreja, da vida da comunidade, que às vezes não pode participar presencial ali do sacrifício da missa devido à sua idade avançada, devido a alguma enfermidade que o impossibilita de ir. Então, a igreja envia os seus batizados, como nós poderíamos dizer assim, que o próprio Deus enviou Maria para Isabel. O texto não diz isso, mas provavelmente Maria sentiu muito forte no seu coração esse desejo de ir, que não foi apenas uma motivação sua, mas pela própria ação do Espírito, e ela foi. Por isso que levar Jesus eucarístico para os doentes, ou para os enfermos, é levar a presença renovadora da fé e da esperança. Porque quando Maria chega na casa de Isabel, provavelmente Isabel assustou com a presença de Maria, porque naquela época era muito difícil para fazer a notícia chegar de que alguém estava chegando em casa. Chegava era de surpresa mesmo, não tinha WhatsApp, internet, nada disso para a gente avisar com poucos segundos. Com certeza foi motivo de muita alegria. Eu imagino essa cena, isso é o Guilherme imaginando. Imagina essa cena de ter aproximado, de ter feito aquela alegria, aquele choro de felicidade, aquela confusão, no sentido de acolhida mesmo. É nesse sentido que eu imagino essa cena, no meu momento de oração de Maria com Isabel, que encheu de alegria. Assim é a casa que acolhe o ministro da Eucaristia, quando chega com Jesus eucarístico para fazer aquela celebração e ali conceder aquela comunhão, aquele sacramento da Eucaristia para aquele irmão. Por isso que a Eucaristia que é levada aos irmãos enfermos e doentes é só para esses, não é para outros.
é para esses que estão impossibilitados. Ela é restrita. Porque nós devemos, enquanto cristão, de buscar na fonte, que é a própria Eucaristia que celebramos aqui no altar do Senhor. Então, é uma maneira daqueles irmãos estarem em comunhão com a comunidade que celebra a cada dia ou a cada domingo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, essa é a nossa missão de levar o Cristo Eucarístico, aquele que nós comungamos, para os outros. Assim como Maria comungou pelo próprio Espírito Santo na sua vida e gerou Jesus e o levou, que nós também no ministério eucarístico podemos e possamos realizar tal nobre missão. É interessante que dos 4 evangelistas que narram toda a vida de Jesus, e aqui eu pego mais nesse sentido da própria Eucaristia, 3 evangelhos narram que Jesus na ceia tomou o pão, abençoou, o partiu e o deu para os seus discípulos. Abençoou o vinho e entregou para os seus discípulos, que são os evangelistas Marcos, Mateus e Lucas. E o evangelho de João não narra esse momento, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Ele opta na sua catequese por mostrar que durante a ceia, como nos lembra lá no evangelho de João, capítulo 13, versículos 2, foi durante a ceia que Jesus derramou água numa bacia e pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Esse é o único evangelho que não narra, tomai todos e comei, as palavras do Senhor. Justamente porque o evangelista quer ressaltar a dimensão da Eucaristia como a dimensão do servir, de colocar-se na condição de servo e de escravo. E Jesus o realiza por primeiro, para dar o exemplo para os seus discípulos, como aqui mesmo Jesus narra: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque sou. Se eu, mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, a dimensão eucarística de João, com aquilo que nós narramos no próprio Evangelho de Lucas, do mistério da Anunciação, nós podemos ver que a Eucaristia é essa dimensão para o outro. Claro que uma vez ali consagrado o corpo e o sangue de Jesus, Jesus presente nas espécies eucarísticas, é digno da adoração. E devemos sempre fazer a nossa adoração ao Santíssimo, dobrando os nossos joelhos diante dele, entregando a nossa vida, entregando toda a nossa caminhada de fé, e pedindo a Ele que nos sustente no nosso dia a dia, para enfrentarmos tantas coisas que às vezes nos tira da dimensão do serviço, de um serviço desinteressado, de um serviço por puro amor e doação, como o próprio Cristo nos ensinou a cada um de nós. E na Eucaristia, então, seja na celebração da missa, seja na adoração, é o momento que nós temos, então, de nos abandonar diante dele. Como Maria deixou ser abandonada diante do anjo, e deixou, então, com que o Espírito Santo a tomasse conta o envolvia. Maria, lá em Lucas, não questiona ao anjo como será depois do nascimento. Ela não está preocupada com aquele depois. Ela está preocupada com agora, com hoje. E é no hoje da sua vida, então, que Maria deixa com que o Espírito vá conduzindo pelos caminhos. Se foi o Espírito que vai fecundar e que fecundou Jesus no seu ventre,
E se foi o próprio Deus que a escolheu, então é Deus que vai tomar conta do futuro daquele sim. Ou melhor, das consequências daquele sim. E nós bem sabemos da história de Jesus após o seu nascimento, que a vida de Maria e José não foi tão calma assim. Já passou aperto para preparar o lugar para a mulher dar à luz, que não encontrava. Depois Herodes querendo matar as crianças de 0 a 2 anos, tem que fugir para o Egito, que não tinha carro, era no lombo de um camelo mesmo. E ali vai para o Egito, volta para cá, vai para lá e volta de cá, e assim vai. Toda a sua vida foi nessa conturbação sem fim. Mas ela deixou ser guiada pela ação do Espírito Santo, porque ela já havia comungado do próprio Deus na sua vida. Então, ela deixou ser conduzida por Ele. E nós somos chamados, irmãos e irmãs, como ministro extraordinário da Eucaristia, vocês que exercem esse nobre ministério junto à nossa paróquia de Santa Rita, e sempre quando visito os enfermos que vocês levam à Eucaristia, eles sempre agradecem muito pela presença de vocês. E só tenho elogios do serviço que vocês realizam junto com essas famílias, porque acaba sendo com toda a família. Aqueles que vai receber a Eucaristia, talvez seja, entre aspas, uma desculpa para você estar lá na casa e ser um sinal de Deus junto com aquela gente que ali mora. Talvez vocês chegam em diversos momentos de realidades da vida do povo. Talvez no momento que o povo está fazendo um churrasco, que começa o som, que não desliga para vocês rezarem, que está assistindo o futebol, é visita que chega, é cachorro que late, é gato que mia, e assim vai. Ou não acontece isso? Às vezes é o fulano que acabou de tomar um café, que acabou de tomar um banho, às vezes você chega que está no meio do banho, você tem que esperar. Às vezes você chega lá, a porta está fechada, você tem que voltar e depois marcar de novo, e assim vai. Não é assim? Essas as realidades que são os desafios próprios da missão. Talvez seja a montanha de Judá que Maria teve que atravessar. Porque subindo e descendo montanhas não é muito fácil assim. Mas, e esse esforço diário que vocês realizam para levar Jesus Eucarístico, faz muito bem para aquele que vai receber a Eucaristia. Mas você comunga também daquele momento. Talvez alimenta mais você que foi do que aquela própria pessoa. Isso então é um mistério de Deus, que nos alimenta sempre com a sua presença, com as diversas realidades da vida, nos colocando sempre a caminho e a missão. Por isso que é importante ter um momento de oração exclusivo para os ministros extraordinários da Eucaristia, que é o momento de se reabastecer da graça de Deus, junto com os irmãos que estão no mesmo ministério, no mesmo barco que vocês, passando pelos mesmos desafios de levar Jesus Eucarístico, mas de ter a certeza de que vale a pena dessa missão, porque estamos a serviço daquele que chamou Maria e daquele que chama a cada um de nós para exercer junto a Ele este compromisso batismal. Então, que a Virgem, aquela que esteve aberta à graça do Senhor, possa sempre interceder por vocês, para que vocês continuem a missão de cada dia, de levar Jesus Eucarístico para aqueles que mais precisam, aqueles que são impossibilitados da vida da comunidade, mas que com a presença de vocês é sinal dessa fraternidade, é sinal dessa comunhão com toda a nossa paróquia. Então nós somos muito gratos pela presença e pelo ministério de cada um de vocês de nossa paróquia.
porque são vocês que, de fato, assumindo esse compromisso, façam que a igreja esteja presente nas diversas realidades da vida. E nada melhor do que a gente encontrar as forças para este ministério que dobrando os nossos joelhos diante dele, diante de Jesus, para que sejamos esse sinal de compromisso e de comunhão uns para com os outros. Então é muito sério essa questão do ministério da Eucaristia. É ser sinal de comunhão. Se eu comungo Cristo, é para me fazer comunhão com os demais. Se eu comungo Cristo e não gera essa comunhão, mas eu gero a separação e a divisão, então nós podemos dizer que estamos comungando a nossa própria condenação, porque estamos na contramão daquilo que é o próprio ministério. Então estou agindo como o fariseu do evangelho de ontem, que tinham o fermento da hipocrisia, como Jesus chamava a nossa atenção no evangelho de ontem. Peçamos então a Nossa Senhora, a Virgem Mãe, aquela que acolheu seu filho em seu ventre, que ela possa interceder por cada um de nós, para que sejamos como ela, abertos à ação do Espírito Santo, disponíveis para a missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.